Retorno à casa. Eu tive, de fato, uns dias com problema de uma pneumonia, mas recebi alta, estou em ótimo estado, a tosse se foi. E eu gostaria, primeiro, presidente Jorge Viana, expressar aqui o meu testemunho a respeito do governador Tião Viana, de como, por tudo que eu convivi com ele, assim como com Vossa Excelência. E ontem o senador Aníbal Diniz fez um pronunciamento, leu textos de Vossa Excelência e declarações do governador Tião Viana. Eu quero dizer, aqui eu quero dar o meu testemunho de tudo aquilo que eu vi desde os momentos que há anos temos convivido, de que o governador, Vossa Excelência, são pessoas de extraordinária seriedade em tudo que ouvi até hoje falarem, fazerem, e diante avalio como importante que a Polícia Federal esteja fazendo uma apuração, que seja feita com toda isenção, mas sem pré-julgamentos. E, inclusive, a pessoa que eu não conheço pessoalmente, que foi detida por problemas que estão sendo averiguados, mas eu quero aqui dar esse meu testemunho pessoal, porque ontem não deu tempo do senador Aníbal Diniz para que eu pudesse fazer uma parte nesse sentido. Então, Eu agradeço, e certamente Vossa Excelência conhece bem o senador, hoje governador Tião Viana, que por 12 anos frequentou essa casa, e pode ficar certo que a seriedade que ele tinha aqui, ele levou para o governo do Estado. Agora, os questionamentos, sem pré-julgamento, a gente deixa na mão da Justiça e certamente tudo se esclarecerá. Mas agradeço a Vossa Excelência. Hoje eu quero falar sobre o mês de maio, e, inclusive sobre o Dia das Mães, fazer aqui uma homenagem a todas as mães. Quero expressar aqui como que um agradecimento muito especial à minha própria mãe, aos 104 anos ainda é viva, completará 105 anos em 24 de setembro, ela que teve nada menos do que 6 homens, 5 mulheres, somos 11, hoje 8 vivemos, e ainda na segunda-feira fizemos na casa dela, o padre Bertanhe da paróquia ali perto de casa, veio rezar a missa para os filhos e noras e genros, e ali pudemos mais uma vez agradecer. Quero aqui agradecer a minha mãe, a todas as mães, por tudo aquilo que dedicou a mim para que eu pudesse ter uma vida e seguindo os exemplos dela, Filomena, e de meu pai Paulo. Agora que estamos no mês de maio, dedicado à mulher em que se comemora o Dia das Mães, e eu hoje aqui quero, inclusive, na minha conclusão, falar de uma mãe muito especial, a atriz Angelina Jolie, e que, por causa de uma visão idealizada da função materna, às vezes ninguém vê o trabalho constante e pesado feito por todas as mulheres que ficam em casa tomando conta dos filhos. Estamos falando idealizar porque os números mostram outra realidade. O percentual de famílias chefiadas por mulheres no país passou de 22,2% para 37,3% entre 2000 e 2010. Segundo dados do Centro Demográfico de 2010 do IBGE, também aumentou o número de mulheres solteiras com filhos. Os dados mostram ainda que as mulheres têm chefiado mais famílias, mesmo quando possuem marido. Nesses casos, houve um aumento percentual de 19,5% para 46,4% entre 2000 e 2010.
Segundo o IBGE, esse aumento se deve a uma mudança de valores relativos ao papel da mulher na sociedade e a fatores como o ingresso maciço no mercado de trabalho e o aumento da escolaridade em nível superior, combinados com a redução da fecundidade. No mesmo período, caiu de 77,8% para 62,7% o percentual de famílias que têm um homem como responsável. Quando há a presença do cônjuge, também houve queda de 95,3% para 92,2%. Na maioria dos casais, responsáveis e cônjuges possuem algum tipo de rendimento, 62,7%, independentemente do sexo. Já quando a mulher é responsável, em 66,4% dos casos, ambos têm algum rendimento, contra 61,6% quando o homem é responsável. Isso significa que, quando a mulher é responsável pelo lar, é menor a proporção de homens que contribuem com a renda familiar. Entre as famílias com responsabilidade feminina, em 21,2%, a mulher responsável não tem rendimento, só o cônjuge. Esse percentual é de 5% nas famílias sob a responsabilidade do homem e 8,7% entre ambos. O censo também traz dados sobre a responsabilidade compartilhada, que foi verificada em 34,5% dos domicílios ocupados por apenas uma família, 15,8 milhões. Conforme a publicação G1 do Globo em 17/10/2010. Essa é a primeira parte da violência que as mulheres sofrem pelo simples fato de serem mulheres. No ano passado, 37.717 mulheres brasileiras entre 20 e 59 anos procuraram hospitais públicos em busca de atendimento após terem sido vítimas de violência e maus-tratos no país, um crescimento de 38,7% em comparação com 2010. Desde janeiro de 2011, uma resolução do Ministério da Saúde tornou compulsória a notificação oficial de todos os casos relacionados à violência contra a mulher que fossem atendidos na rede pública. Assim, segundo o governo, o crescimento de 38,7% não significa necessariamente aumento nos casos de violência, mas que havia subnotificação. Se forem considerados os casos de violência envolvendo todas as mulheres, desde as menores de 1 ano até as com mais de 60, o número chega a 70.270. Os dados constam do Mapa da Violência de 2012, realizada pelo Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos, CEBELA, e pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo. Apesar de a notificação no Sistema Único de Saúde SUS ser compulsória, os casos não são informados nominalmente à polícia, assim como não há como afirmar quantos deles efetivamente se transformaram em processos contra os agressores. Segundo o ministro Alexandre Padilha da Saúde, o governo defende a ideia de que o documento elaborado pelo sistema de saúde valha como prova oficial em um eventual processo, evitando que a mulher seja exposta a constrangimento novamente ao ter de refazer exames no Instituto Médico Legal. Defendemos que haja um debate em torno desse assunto, mesmo que seja necessária mudança legal. É muito constrangedor para a mulher ter de procurar a polícia e refazer todos os exames à avalia. Segundo o levantamento, as agressões físicas são as principais formas de violência contra a mulher e representam 78,2% do total de casos registrados. Em seguida estão os casos de agressão psicológica, 32,2%, e violência sexual, 7,5%. O levantamento mostra que, do total de casos, 38,4% são reincidentes. A própria casa é o principal cenário das agressões e os homens com os quais as mulheres se relacionam ou se relacionaram, marido, ex-namorado, companheiro, são os principais agressores e representam 41,2% dos casos. Amigos ou conhecidos, 8,1% e desconhecidos, 9,2%. Hoje, no Brasil, existem 552 serviços de atendimento às mulheres em situação de violência sexual e doméstica,
Padilha informou que o Ministério vai lançar o edital de R$30 milhões para que as prefeituras apresentem programas e ações. A ideia é que equipes de atenção básica criem estratégias para reduzir a violência e a reincidência, afirmou o ministro. Veremos agora as formas mais violentas de agressão contra as mulheres. Registros de estupro aumentaram 168% em 5 anos no Brasil, de 15.351 em 2005 para 41.294 em 2010, ano mais recente das estatísticas compiladas pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apoiada pelo Ministério da Justiça, com base em ocorrências policiais e dados do SUS. Nos estados que mantêm informações recentes, a tendência desse crime sexual aponta para um aumento de 213%. Quero cumprimentar o programa Globo Repórter de ontem à noite, que mostrou uma reportagem corajosa, muito bem feita, sobre os estupros. No estado do Rio, o mês de janeiro fechou com 509 casos, 22 a mais que em janeiro de 2012. São Paulo registrou 1.138 contra 944 no ano passado. A falta de uma base nacional de dados oficiais, além de dificultar a formulação de políticas de segurança pública, torna difícil a interpretação dos números. Sem padronização e registro sistemático, não sabemos se os estupros estão aumentando ou se a notificação está melhorando. O que podemos afirmar é que as mulheres estão se conscientizando da importância de procurar a polícia, explica a delegada Ana Cristina Melo Santiago, chefe da Delegacia da Mulher no DF. Um sistema nacional para descentralizar as ocorrências policiais está sendo construído pelo Ministério da Justiça e deve ficar pronto até 2014. Conforme dados do Mapa da Violência 2012, o homicídio de mulheres no Brasil, abril de 2012, do Instituto Sangari, nos 30 anos decorridos a partir de 1980, foram assassinadas no país perto de 91 mil mulheres, 43,5 mil só na última década. O número de mortes nesses 30 anos passou de 1.353 para 4.297, o que representa um aumento de 217,6%, mais que triplicando nos quantitativos de mulheres vítimas de assassinato. Em todas as classes sociais, o homem vem perdendo espaço e algumas vezes agredindo suas mulheres, que eles pensam ser suas competentes. A mulher não é competidora e sim solidária, porque gera vida, alimenta e cuida dela. Enquanto o homem não se conscientizar de que homens e mulheres são as duas metades de um único ser e, portanto, diferentes, mas iguais ao mesmo tempo, a violência não terminará. Essa situação de violência pode ser o fim de uma era, o patriarcado, em que o homem podia fazer da mulher, da família e da sociedade o que quisesse. Ao ver de Rose Marie Muraro, ela acha que a rebelião das mulheres e o consequente aumento da violência dos homens nada mais são do que o início da nova era de igualdade. Quando uma era histórica se acaba e é substituída por outra, os que se recusam a passar para a nova era tendem primeiro a usar a violência. E quando vem que as mulheres têm outra visão de entender a realidade, pouco a pouco vão se adaptando até a nova realidade seja plenamente instalada, como é o caso agora do século XXI, em que o novo paradigma de solidariedade e democracia está se instaurando. Os que estão perdendo seus privilégios tendem a massacrar os que estão emergindo, o que é o caso das mulheres. Esperemos que esta fase de transição não dure muito e possamos chegar ao novo equilíbrio tão desejado. Senhor presidente, permita apenas que eu peça a transcrição na íntegra do artigo da atriz Angelina Jolie, Minha Escolha Médica, onde ela conta como decidiu passar pela cirurgia para evitar o possível câncer nos seios e diz que não manteve o sigilo para que outras mulheres pudessem se beneficiar de sua experiência. Minha mãe combateu o câncer por quase uma década e morreu aos 59 anos. Conseguiu sobreviver por tempo suficiente para conhecer seus primeiros netos e tê-los nos braços. Mas meus outros filhos jamais terão a oportunidade de conhecê-las e descobrir o quanto... peço que seja transcrito esse belo artigo de Angelina Jolie,
que recomendo a todos que leiam. Muito obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento Vossa Excelência, inclusive queria